nosso caminho para o mundo, a sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum. Tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Boa noite. Uma vez mais, Marca Portugal convosco no canal Matriz Portuguesa no SAP. Desta feita temos Susana Damasceno, Presidente da Aid Global, uma instituição de solidariedade cultural e social cujos préstimos na língua portuguesa e também dentro da lusofonia valeram o ter recebido, ter sido agraciada com o Prémio Fémina no ano 2018. Boa noite, Susana. Seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito este meu convite. Boa noite, João. Obrigada desde já pelo convite. É uma honra estar aqui uma vez mais na Matriz Portuguesa, que de facto me homenageou em 2018, como bem disse, e desde então temos estabelecido aqui uma relação que tem sido muito simpática. Susana, não só a nível pessoal, sou um admirador seu e da sua obra, mas lembrei-me imediatamente, não obrigatoriamente ou exclusivamente por ter sido uma agraciada do Prémio Fémina, mas particularmente por aquilo que a sua atividade, essa instituição que criou e que está a presidir desde há 15 anos, não é? Há 15 anos, vai fazer 15 anos no dia 4 de novembro. É verdade, há 15 anos. E que, entretanto, antes de iniciarmos, e vou pedir isto, não tenho pedido aos restantes convidados, porque verdadeiramente a sua instituição, a Aid Global, está muito ligada, aliás, é essa a sua função, é esse o seu ADN, a educação, a língua portuguesa, não é a incrementação, é a potenciação do ensino da língua portuguesa dentro de um país de grandes dimensões, que é Moçambique. E isto, obviamente, é algo que faz parte dos tópicos que se discutem sempre entre nós. Verdadeiramente, e em brevíssimas palavras, peço-lhe que descreva qual é verdadeiramente o objetivo e o propósito da Aid Global. Bom, a Aid Global, que quer dizer Ação e Integração para o Desenvolvimento Global, é uma organização não governamental para o desenvolvimento que nasce efetivamente há 15 anos, após uma experiência de voluntariado realizada por mim, nomeadamente em Moçambique, na província de Gaza, e no seguimento dessa experiência acabei por a fundar. E hoje, passados 15 anos, esta organização tem a sua missão muito clara,
agir, incluir e desenvolver através da educação. A educação passa em Moçambique por levar o livro em contexto de biblioteca, em promover a leitura dentro da sala de aula, em promover uma melhor compreensão e conhecimento da língua portuguesa, língua oficial na qual os alunos moçambicanos fazem grande parte da sua escolarização. Então a EduGlobal tem vindo a apoiar o 4º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é uma educação de qualidade, e tem vindo a apoiar através da criação e equipamento de bibliotecas escolares, mas também apoiar o equipamento de bibliotecas municipais. Foi através das bibliotecas municipais que entramos em Moçambique, pelo braço do Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa, com quem temos uma parceria desde o primeiro momento, com quem aprendemos toda a abordagem das bibliotecas em Moçambique, e desde então criámos já uma rede que conta com 27 bibliotecas escolares. Estamos prestes a inaugurar mais 3 bibliotecas com a recém-chegada de um contentor que carregou 35 mil títulos para serem distribuídos pelas bibliotecas, não só aquelas que nós já apoiamos através do reforço das mesmas, do Fundo Bibliográfico das mesmas, mas também através da criação de novas bibliotecas, e temos muitos pedidos de associações moçambicanas, temos muitos pedidos de escolas e pedidos de outros distritos e de outras províncias que vão tendo conhecimento do trabalho que a EduGlobal realiza em prol da língua portuguesa, mas porque a língua portuguesa é a língua de trabalho, é a língua de escolaridade, e daí a importância da leitura em língua portuguesa. E é essa a nossa missão: educar através do melhor acesso ao livro, em contexto de biblioteca ou de sala de aula, para um melhor exercício de um trabalho, desde que passa pela sua componente de formação escolar, universitária, profissional, mas acima de tudo de cidadania. Ninguém pode ser um bom cidadão se não compreender aquilo que leu. E isso é que é importante. É interessante que a língua portuguesa seja esse leitmotiv. E é quase ridículo utilizar uma expressão alemã, de uma língua estrangeira, para... É o canalizador. Caracterizar verdadeiramente toda a ação da EduGlobal. Considera que a língua portuguesa é uma língua internacional e pluricontinental e de ação verdadeiramente importante em toda uma esfera geográfica lusófona que existe, não com fronteiras físicas, mas com fronteiras linguísticas, que estamos a falar que é um espaço global. A língua portuguesa é, de facto, é como um rio, ela atravessa vários oceanos, não é verdade? Ela é falada em todos os continentes, por isso não há de facto fronteiras no falar da língua portuguesa. Há sim uma importância que é destacada não só estatisticamente, a língua portuguesa é a 5ª mais falada no mundo, mas tem uma relevância particular porque ela é falada num continente que grande parte da sua população é uma população jovem, é uma população que no futuro será a população ativa de um grande continente, que é o continente africano, no qual, de facto, vai ter um papel de destaque, e já tem, ao nível do desenvolvimento de negócios, ao nível do empreendedorismo, ao nível académico, e por isso queiramos e desejamos todos que, de facto, haja esta compreensão política da importância da língua, que eu penso que há, e é muito importante continuarmos a fazer trabalhos semelhantes àqueles que a EduGlobal faz, que o Instituto Camões, que nos representa e tão bem representa por esse mundo fora, faça com os seus leitores, de facto, um trabalho de promoção da língua portuguesa, de promoção da literatura portuguesa, pela sua relevância em termos económicos e pela sua relevância em termos de futuro para estas populações que hoje são muito jovens, mas que serão, de facto, o grande tecido dinâmico de uma sociedade que vai crescer, que se vai desenvolver muito mais a sul do que a norte, porque aí é que a taxa de natalidade tem altos índices. E por isso é muito importante haver um investimento não só
pela questão da cidadania, porque não se esqueçam que o que nos motiva enquanto Aid Global é a promoção de uma cidadania ativa. E nós estamos conscientes que essa cidadania ativa não pode acontecer se não houver uma compreensão da língua em que todas as esferas da pessoa se movimentam, não é? A nível profissional, social, ao nível da saúde, como é que alguém pode explicar a um médico os problemas que tem de saúde se de facto houver este bloqueio da língua, esta barreira, não pode acontecer. Então, há toda uma componente que tem este exercício da cidadania subjacente, é essa a nossa grande motivação, e que depois decorre, naturalmente, de levarmos o livro, de promovermos a leitura, de explicarmos aos professores moçambicanos como é que se explora uma história, como é que se conta uma história, como é que se tem um bom domínio da língua portuguesa para perpetuar esta compreensão, quer oral, quer escrita, é o melhor conhecimento da expressão oral e escrita da língua portuguesa, porque é nela que nós nos vamos entender. E é por isso que nós fazemos este trabalho a par das instituições oficiais, que de facto promovem a língua portuguesa, num meio muito mais relevante, digo eu, sem qualquer tipo de desprestígio para os restantes, mas quando temos um Camões, o Instituto Camões, o Instituto da Cooperação e da Língua, que promove a língua e a literatura portuguesa em contextos universitários, temos que perceber que estes jovens, se não tiverem tido uma boa formação de base ao nível da língua portuguesa e de base desde o primeiro ano escolar, quando atingirem de facto a universidade, muito daquilo que poderiam ser as suas competências foram-se diluindo nas incompetências do desconhecimento da língua. E é por isso que nós fazemos este trabalho de base, incluindo agora, estamos a fazer um projeto financiado, que tem como financiador principal a Fundação Carlos Gulbenkian e tem como cofinanciador o Instituto Camões, ao nível da promoção do pré-escolar em contextos rurais, nomeadamente no distrito do Chibute, que é onde a Aid Global atua, mas que tem uma componente de bilinguismo muito, muito importante para que se consiga fazer a transição entre a língua oficial local. Como sabe, Moçambique ascende a mais de 27 línguas oficiais e a língua oficial da nossa província, não digo nossa de coração, mas na província onde nós atuamos, que é o xinxangana ou a língua xangana, pode-se dizer das duas maneiras, está em articulação com a língua portuguesa para que estas crianças, quando entram na escola primária, já tenham estado expostas à língua através de livros de iniciação à leitura, para que depois o seu percurso escolar seja muito mais bem sucedido. É esse o grande investimento da Aid Global em Moçambique. É numa educação de qualidade que passa pelo conhecimento da língua oficial, que passa pelo domínio da língua oficial, mas que passa, acima de tudo, por uma questão que é o acesso ao livro. Ninguém pode ser um bom cidadão se não tiver acesso a livros, se não ler, porque o livro é a chave para o mundo, é a chave para compreender o mundo onde nós nos movimentamos, onde nós somos tão desiguais e em muitas coisas tão iguais. E por isso é que a promoção da leitura e o combate à iliteracia em Moçambique é, de facto, o nosso grande campo de ação. Acho particularmente importante que, ao dizer que a vossa atuação se inicia, ou pelo menos se foca no início da aprendizagem, logo na infância, mas também particularmente nas camadas mais desfavorecidas. Sim, nós atuamos num contexto rural. Isto é, o distrito do Chibute é o maior distrito da província de Gaza. Para quem não conhece Moçambique, primeiro temos Maputo, que é a capital, fica a sul de um grande país que é Moçambique, e depois temos logo a seguir a província de Gaza, que fica a norte de Maputo, e é para lá que nós temos investido toda a nossa energia, todo o nosso conhecimento, todas as nossas competências e crenças. Acima de tudo, e crenças, mas em comunidades rurais, é o distrito mais pobre. Exatamente, o contexto rural não é exatamente só, como aqui poderíamos ver na realidade portuguesa, que é um mais desertificado, não, lá é
pobreza. Pobreza extrema, João, como deve compreender, pobreza extrema, naturalmente. E por isso nós queremos combater esta pobreza extrema, é também um compromisso da Aid Global, através da educação. Basta pararmos para pensar como era Portugal há 50 anos atrás e o que nos distingue, de facto, hoje em dia, foi o investimento na educação. Isto faz parte da história de todos os países do mundo. Os países que mais investiram na educação são os países que têm uma melhor resposta do ponto de vista económico, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista do conhecimento, da investigação, da prática cultural, mesmo na compreensão à ajuda ao desenvolvimento, que é outra questão importante. Está estipulado que 0,7% do PIB deve ser investido na ajuda pública ao desenvolvimento. Os países que mais investem na ajuda pública ao desenvolvimento são os países mais educados, aqueles que investiram mais na educação. Porquê? Porque compreendem melhor as desigualdades sociais, mas também eles estão mais capazes de colmatar as desigualdades sociais dentro das suas próprias fronteiras, estando disponível para ajudar outros. Isto é muito curioso. De facto, a educação é a única forma, é a única plataforma de entendimento e de desenvolvimento que os países podem dispor. Por isso é que, ao longo da história, temos visto que, por exemplo, o livro, que tem sido um objeto muitas vezes odiado, muitas vezes repudiado, muitas vezes amado, consoante o contexto histórico e consoante o país em que nos encontramos, ele ou foi valorizado e essas civilizações se desenvolveram, ou então foi, de facto, queimado em praça pública para que as pessoas não tivessem conhecimento e, ao não terem conhecimento, não terem sentido crítico e, ao não terem sentido crítico, não se posicionarem perante as injustiças. É isto que o livro faz, simplesmente. E autores leva a Aid Global para Moçambique? Leva maioritariamente portugueses, exclusivamente portugueses, ou leva autores da língua portuguesa? Muito bem, leva todos os livros que as pessoas decidiram doar à Aid Global. Isto é uma pergunta muito pertinente que desde já agradeço para esclarecer. Como é que nós conseguimos reunir tantos livros? São anos da nossa história, este já é o 4º ou o 5º contentor, se eu não estou em erro. E então o que nós fazemos é, a nível nacional, divulgamos a recolha de livros. As pessoas fazem-nos chegar. Nós passamos, em média, por cada contentor, cerca de 2 anos, 3 anos, a fazer uma triagem dos livros. Isto é, não vão livros que não estejam em boas condições, riscados, rasgados e que não tenham qualquer tipo de utilidade em Moçambique. Por isso, livros de história de Portugal, por exemplo, são muito escrutinados porque, de facto, Moçambique tem a sua história. A história de Portugal é escolhida a ser estudada por quem, de facto, está na universidade. Eu própria, quando me formei, estudei a história da Grã-Bretanha, estudei a história dos Estados Unidos, porque estava num curso que assim me convidava a. Por isso, estas questões mais da escolha dos temas tem muito a ver com os pedidos. Se nos estão a ser pedidos livros para bibliotecas de escolas primárias, a nossa incidência é sobre literatura infantil-juvenil. Agora, se nos estão a ser pedidos livros para ocupar as bibliotecas das escolas universitárias, então aí já escolhemos livros técnicos. E esses livros técnicos podem sim contemplar a história da literatura e a história de Portugal. Isso tem muito a ver com os pedidos que nos são feitos e nós estamos sempre a responder a pedidos. Nós nunca tivemos a iniciativa de levar livros porque sim, foram sempre os parceiros, neste caso o Estado moçambicano, através das autoridades locais, através dos municípios com quem nós temos parcerias, nomeadamente o município do Xai-Xai e o município do Chibuto, o município do Guijá, o município de Chocoé, que nos foram pedindo livros. Então, nós respondemos desta forma. Agora, há uma triagem rigorosa e essa triagem passa essencialmente por respeitar o destinatário do livro, que são as crianças, os jovens e os adultos moçambicanos. E depois, chegando lá, estes livros têm uma distribuição garantida de acordo com
requisitos que têm que estar assegurados. Por exemplo, nós não damos livros, nós pomos os livros em bibliotecas e equipamos bibliotecas, mas para isso é preciso que haja o espaço, que tenha o devido gradeamento, a iluminação, que tenha a estante, que tenha a mesa, a cadeira, tudo isso garantido. Quando nós podemos, garantimos nós. Quando nós não conseguimos, então aí tem que ser o parceiro. Outra coisa muito importante é que quando há projetos financiados, a Aid Global não leva livros de Portugal para Moçambique. Respondendo à sua questão, nós fazemos uma investigação, um levantamento de todos os títulos de autores moçambicanos e africanos e adquirimos os livros em Moçambique. No mundo ideal deveria ser assim. Infelizmente, Moçambique não tem uma oferta editorial significativa. Os livros em Moçambique são proibitivos em termos de preços. Não é qualquer pessoa que pode adquirir um livro, não há bibliotecas nem livrarias distribuídas pelo país e por isso esta foi a forma que a Aid Global conseguiu arranjar para levar livros onde eles não existem. Porque qualquer livro é válido, desde que o leitor o valorize. E é esta a grande missão da Aid Global, é promover o acesso ao livro, idealmente, no mundo ideal, num mundo em que de facto todos tínhamos os recursos para garantir que os livros existissem em Moçambique, fossem adquiridos e levados para as bibliotecas, adquiriríamos os livros lá. Não tendo isso como garantido, somos criativos e fazemos uma coisa simples, que é fazer circular o livro, que é outra coisa muito importante, até do ponto de vista do impacto ambiental. O que nós estamos a fazer é reutilizar o livro, é dar-lhe uma nova vida. E o livro ganha sempre novas vidas quando é lido, independentemente de ser em Portugal, de ser em Moçambique ou ser na China. O que importa é que se leia, porque é na leitura que está o ganho. Então, fazem uma economia circular. Sem dúvida, João. O livro continua sempre a rentabilizar-se e a levar o seu conhecimento que encerra na língua portuguesa para outras paragens, que aliás é algo que já era feito no século XVI, no seu trabalho, é verdadeiramente uma herança e é uma valorosa herdeira do trabalho que já se fazia então, em que se levavam livros, dicionários, chamavam-lhe as cartinhas, para ensinar a língua portuguesa para todas as paragens no mundo. É importante, neste programa da Marca Portugal, perceber quais são as percepções, não só nossas, as percepções relativamente a esta Marca Portugal. Marca Portugal enquanto marca país, no seu abstrato. Gostaria que me falasse brevemente sobre qual é a sua percepção relativamente à percepção de Portugal lá, em Moçambique, através da língua portuguesa e enfim, mas também qual é a percepção, isto é importante, qual é a percepção de Moçambique e dos moçambicanos a uma instituição portuguesa que trabalha, mantém com eles uma relação tão íntima, que o conhecimento é uma relação íntima. Sim, sem dúvida, é uma relação de parceria. Portanto, qual é também essa percepção dos moçambicanos e do Moçambique, dos moçambicanos ao nível oficial, mas também ao nível dos utentes, dos usufrutuários, relativamente a este diálogo, a esta cooperação entre ajuda? Eu penso que é muito positiva e factualmente argumento que se não fosse, não seria possível fazer o que nós fazemos. Isto é, o exemplo dos contentores. Os contentores, quando saem de Portugal, nós temos um doador. Há alguém, ou uma empresa, ou uma pessoa que doa o dinheiro para nós pagarmos ao despachante e fazer chegar o contentor a Moçambique. Mas todos os encargos, desde a entrada do contentor no porto de Maputo até ao transporte do contentor de Maputo para o Chibute e o armazenamento de toda a mercadoria e a garantia da segurança da mesma, é dos parceiros, é das autoridades moçambicanas. Se não houvesse, de facto, esta relação íntima de confiança
construída ao longo de uma década, porque a Aid Global abriu uma delegação em Moçambique, no Chibuto, em 2009, por isso há praticamente 10 anos, 11 anos que estamos em Moçambique. Então, este é o resultado de um trabalho que, como eu disse bem há pouco, resulta de um pedido que as autoridades moçambicanas fazem à Aid Global. Logo, se há este compromisso, logo desde o início, em que é um trabalho mútuo, é um trabalho de mútuo acordo, é um trabalho de interajuda, é um trabalho de pares, tem vindo a ser o resultado deste bom trabalho bastante positivo. E por isso é que nunca até então tivemos algum problema que fosse com o contentor. As coisas correm todas bem. Há já uma cadência, um conhecimento, uma experiência conjunta que faz com que as coisas aconteçam de uma forma positiva. Qual é a ideia ou a percepção do trabalho da Aid Global em Moçambique? É muito positiva. Posso lhe dizer que este sábado saiu no jornal Notícias, em Moçambique, uma página inteira com 3 notícias sobre a Aid Global. Uma delas sobre a chegada do contentor, em que mostra a fotografia exatamente do caminhão a carregar as caixas de livros para o Chibuto. O primeiro livro bilingue lançado pela Aid Global, uma edição conjunta com as Falas Africanas, com a editora Falas Africanas, O Grão de Milho Mágico, e para além disso, o encontro que tivemos em março, destaca também o encontro que tivemos em março, em que contou com a presença de cerca de 80 pessoas, 60 das quais professores que compõem esta rede de bibliotecas escolares do Distrito de Chibuto. Por isso, é notável, de facto, um trabalho de formiguinhas, não é? Porque isto é um trabalho de formiguinhas, é muito trabalho não visível que depois aparece num jornal, mas há anos e anos de trabalho aqui, nosso, da equipa de Moçambique, mas também de muitos voluntários portugueses que doaram o seu tempo, os seus fins de semana, os seus feriados, os seus finais de tarde, a separar livros, a encaixotar livros e a carregar livros, para não falar das autoridades que apoiaram todo este trabalho, dando apoio logístico, por exemplo, como o CTT, todas as caixas nas quais vão armazenadas e transportadas os livros que mandamos para Moçambique, foram doados pelo CTT. Então, este já é um trabalho de grandes laços, não é? De laços muito bem atados. E ele resulta porque há, de facto, uma valorização da leitura em Moçambique. Há, de facto, uma grande valorização do livro. Há, de facto, uma grande consciência da necessidade do livro. E a Aid Global responde a uma demanda do governo moçambicano, que é promover o acesso ao livro em contexto de biblioteca e a promoção da leitura. Por isso, nós somos, de facto, grandes parceiros do governo moçambicano, grandes parceiros do Ministério da Educação e do Desenvolvimento Humano, grandes parceiros das direções provinciais, quer da Ação Social, quer da Educação, e grandes parceiros dos serviços distritais de Educação, Juventude e Tecnologia, nesta vertente mais de educação, mas também da área da ação social, porque no âmbito deste projeto de promoção da educação pré-escolar, ele é, de facto, supervisionado pelo Serviço Distrital de Ação Social. Isto para dizer que estas relações de confiança levam anos a construir, mas só são possíveis porque há compromissos de ambas as partes, há compromissos mútuos, e é nesse compromisso mútuo que nós temos vindo a ter estes resultados. Se estivéssemos sozinhos a trabalhar, éramos incapazes de ter feito este percurso. E, Susana, estamos mesmo, já não é na reta final, já é mesmo chegarmos ao término deste programa, que a nossa conversa teria muito mais para nos contar, depois há de dar pelo menos um exemplo de uma reação, por exemplo, de uma criança ao abrir pela primeira vez um livro, porque há sempre essa experiência, todos nós a tivemos quando éramos crianças, mas eu estou particularmente interessado em saber quando é que a Aid Global vai alargar a sua área de ação para todo o Moçambique e depois passar ainda mais longe, não à Leda Taprobana, mas para os restantes países de língua portuguesa que muito precisam, como sabe, mas também naqueles locais remotos do mundo, onde há comunidades portuguesas, há descendentes de língua portuguesa que clamam, e não estou a inventar, não estou a fazer um teatro à Gil Vicente,
que clamam pela presença cultural de Portugal e da língua portuguesa, e que ainda falam, ainda usam uma linguagem quinhentista, seiscentista. Estamos a falar de Malaca, estamos a falar ainda as ilhas da Indonésia, Larantuca, etc. Para quando? Faz parte dos planos da Aid Global, eu sei que isto nada pode ser rapidamente. Para quando? Ou faz mesmo parte, mas, enfim, veremos um dia destes. A Aid Global tem global no nome. Gostaríamos muito de ser globais, mas a nossa globalidade ou a nossa globalização, como lhe quisermos chamar, passa mais pela promoção da cidadania do que propriamente da língua portuguesa. E explica-se porquê, porque somos uma organização muito atrevida, como o João sabe, muito atrevida, muito obstinada, muito trabalhadora, mas não deixamos de ser uma organização pequena. E nós temos que dar passos firmes naquilo que é o trabalho e a consolidação de tudo aquilo que são, não só o trabalho já conquistado, mas tudo aquilo que nós ambicionamos realizar. E então não podemos dar um passo maior que a perna, porque neste momento os desafios já são tantos para uma organização sem fins lucrativos, ainda mais neste contexto epidémico, em que as pessoas de facto vão estar muito mais centradas na sua própria sustentabilidade, na sua própria sobrevivência, do que atentas às necessidades do outro. Então nós temos que gerir isto com muita perseverança, naturalmente, com muita resiliência, mas com muita inteligência, porque nós não podemos descuidar uns para acudir outros. Isso não seria justo. Mais vale, de facto, continuarmos a fazer um trabalho no Chibuto com tanta população, por isso o Chibuto, como disse, é o maior distrito da província de Gaza, praticamente toda a sua população, quase 50% da sua população é jovem, e por isso nós temos ainda muito trabalho para fazer em prol da língua portuguesa e do desenvolvimento social, escolar, de cidadania, emocional também, porque os livros também nos permitem ter emoções, nos permitem expressar ao nível das emoções, mas acima de tudo devemos ser muito honestos connosco e saber que o nosso caminho está traçado. Quem sabe, João, se no futuro de facto não houver um grande investimento nesta organização, não possamos replicar todo um trabalho que nos dá imenso gozo fazer e através do qual somos tão felizes e temos de facto deixado uma pequena marca na vida destes jovens e destas crianças. Eu muitas vezes digo isto a brincar, mas eu acredito seriamente que um dos prémios nobres da literatura um dia será atribuído a um jovem ou um adulto do Chibuto, graças às nossas bibliotecas. E há que querer para viver, é isto. E há que ler para crescer, que é o nosso lema. Ler é crescer. Peço-lhe essa foi de facto uma tirada extraordinária, mas agora deu uma ainda mais extraordinária para sairmos, chave de ouro. Descreva-me uma reação que lhe tenha tocado particularmente numa criança que descobriu pela primeira vez o prazer da leitura. João, eu não vou falar de um episódio com uma criança, mas eu vou-lhe falar de um episódio com um professor de 50 anos. Quando a primeira vez eu fui a Moçambique, foi quando fui fazer voluntariado, a equipa de jovens, por isso eu fui uma das 5 jovens que foram fazer voluntariado para Conhane, para um orfanato com 50 crianças, e nós levámos na bagagem livros. Eu, na altura, já era professora, o João sabe bem que eu sou professora de português, de segundo ciclo, e por isso este meu gosto pela leitura também vem muito desta minha envolvência com os meus alunos no teatro, na literatura, etc. E então nós levámos livros e criámos uma mini biblioteca e uma ludoteca, e convidámos a comunidade para a inauguração desse espaço. E dei-me a observar um senhor professor, 50 anos, a abrir um dicionário ilustrado, aqueles dicionários ilustrados que nós oferecemos às nossas crianças quando elas têm 4 anos, 5 anos, em que tem a imagem associada à palavra. E ele olha para o livro e diz em voz alta assim:
Isto é que é uma estrela do mar. E eu dei conta de que um homem com 50 anos de idade, que tem a praia a cerca de 2 horas, que nunca foi à praia, que nunca viu uma estrela do mar, através daquele dicionário ilustrado de iniciação à leitura, pôde descobrir aos 50 anos o que é uma estrela do mar. Isto são os livros, não é, João? Isto é aquilo que os livros fazem por nós. É a descoberta. E isto é tão importante. É isto. Fez o que lhe pedi. Uma tirada de ouro para o programa de Marca Portugal. Infelizmente não podemos continuar esta nossa conversa fantástica, porque o tempo é curto, particularmente na internet, mas outras oportunidades surgirão, aliás, porque a Susana já faz parte da matriz portuguesa, já está alugada, como se costuma dizer, já faz parte da família da matriz. É verdade, com muito gosto. Com muito gosto. E obrigado pela sua disponibilidade, porque eu sei que anda sempre de um lado para o outro, ainda por cima nesta altura também tem os seus colaboradores, semi a trabalhar em casa, semi a trabalhar sim. 8 deles em Moçambique, 8 deles, temos uma equipa de 8 pessoas. E ainda por cima. Susana, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito este convite e foi um enorme prazer tê-la connosco. João, vou responder na nossa língua local, onde a Edglobal realiza o seu trabalho, Kanimambo, quer dizer obrigada em Xinxangana. Kanimambo, João. Obrigado. Foi mais uma Marca Portugal. Viajámos com a língua portuguesa nas mãos de Susana Damasceno até a outras paragens africanas, onde há tantos anos, há tantas centenas de anos, Portugal iniciou a sua diáspora. Diáspora cultural, diáspora linguística, diáspora multirracial, etc. Até à próxima Marca Portugal.